Gente, eu quero ler com vocês. Nós estamos falando aqui na mensagem de hoje sobre os propósitos do Pai Celestial. Os propósitos do Pai Celestial. E a passagem da Escritura que a gente está usando é Mateus capítulo 4. E a passagem fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Mas eu quero dizer a você que nós aprendemos muito com Jesus nessa passagem sobre os propósitos do Pai Celestial. Nós lemos hoje de manhã até o versículo 4, agora eu vou ler até o 7. À noite leremos até o 11. Mas diz assim a palavra de Deus: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocando na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Pai querido, fala conosco por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso está ligado à concupiscência da carne. Satanás tentou Jesus nas mesmas bases que ele tentou Adão. E nas mesmas bases que ele nos tenta. Adão, a Eva, a Bíblia mostra em Gênesis, capítulo número 3, segunda parte do versículo 6, diz que a mulher viu que a árvore era atraente aos olhos. João, na sua epístola, no capítulo, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 16, fala lá que tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, que é o que a gente falou hoje de manhã, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai. E então é na mesma base. E agora Jesus diz a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás vem com uma segunda tentação sobre Jesus. E é uma coisa muito bem construída, malignamente bem construída. Então diz que o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Nessa tentação, Jesus colocava, ou seja, nessa tentação, o diabo, ele buscava colocar Jesus no lugar mais alto. O lugar mais importante do mundo para os judeus era o templo. O monte do templo e o templo. Os judeus estavam vivendo debaixo do Império Romano. O domínio era romano, a cultura era grega. Eles eram um povo dominado, mas que tinham o seu espaço nesse império, em Jerusalém, o templo. É o que eles tinham de mais precioso.
de mais rico. O monte do templo, o templo, era a esperança deles. Todo judeu amava o templo, queria o templo, e todo o judeu queria estar muito bem à vista dos líderes religiosos. O que Satanás está propondo a Jesus é ir a esse lugar, o lugar da religião, o lugar mais importante, o lugar que as pessoas afluíam, o lugar em que todos estavam com os olhos lá. E nesse lugar, então no templo e no chamado também pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, o que é que Satanás está procurando construir na mente de Jesus? Lugar mais famoso, lugar mais importante, lugar em que todos os olhares estão lá, no lugar mais alto, no lugar mais importante, ei, vai para lá. Fique aos olhos dos homens. Vá ao lugar que todo mundo quer estar e se coloque no lugar mais alto desse lugar. Esteja à vista, faça com que todos te vejam. Você vai ser famoso, você vai ganhar visibilidade. E então, ele diz, e quando você estiver lá, se jogue lá de cima e vá para baixo. Todo mundo vai ver você vindo lá de cima e caindo. Sabe por quê? Porque está escrito que na tua palavra aí, que aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito para que você não tropece, os anjos vão sustentar você nas mãos deles. Então, você vai nesse lugar tão importante, todo mundo vai estar vendo, é o lugar da religião, é o lugar mais respeitado do mundo para o teu povo. Você vai lá, vai estar no alto, todo mundo vai estar vendo você vai se jogar e os anjos vão te segurar, todo mundo vai te aplaudir, você vai ser o cara. O que é isso? Concupiscência dos olhos. O que Satanás estava comunicando é que, olha, todos terão os olhos em você. É isso que vai acontecer. Aqui havia Satanás estava instigando orgulho, arrogância, soberba, glória pessoal. Sabe de uma coisa? Jesus era Deus, é Deus, e digno de adoração. Mas Jesus veio a esse mundo para revelar o Pai e para glorificar o Pai. Jesus foi adorado. Mas sabe, ele não queria qualquer tipo de reverência e adoração que viesse por alguma motivação maligna. Lá no Éden, Satanás derrubou o homem com essa estratégia. Ele disse, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Filipenses, capítulo 2, a palavra de Deus falando sobre Jesus, diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio a esse mundo para glorificar a Deus. Ele foi glorificado por pessoas nesse mundo. Mas nesse tempo, não era o principal objetivo dele. O principal propósito divino. Jesus buscava sempre apontar para o Pai e glorificar o Pai. O que ele recebia, ele colocava diante do Pai. Ele estava aqui para cumprir o propósito do Pai na vida dele. Ele não queria cumprir
propósito dele como homem, não, era o divino. Ele veio para glorificar ao Pai, ele veio para uma missão, ele veio para morrer pelos nossos pecados, ele veio para nos salvar. Ele não veio ao mundo, e ele sabia muito disso, para subir lá no pináculo do templo, e para fazer sucesso, e para... não, ele veio para cumprir o propósito do Pai. Sucesso é cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Uma vida de sucesso é uma vida que permite que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Mas o que é que Satanás estava querendo fazer aqui? Desviar Jesus do propósito. Ele estava querendo instigar em Jesus orgulho, arrogância, olhares dos homens, fama que é passageira. E dentro disso, nesse instigar desse tipo de sentimento, Satanás usa a Escritura. Ele disse, faça isso porque está escrito. Como Jesus tinha dito a ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, agora o Satanás vai usar a Escritura de maneira distorcida, descontextualizada, com o propósito de derrubar e desviar Jesus da missão dele. O diabo usa a Bíblia. Usou com Jesus. Ele continua usando algumas pessoas que tomam algumas passagens da Bíblia e distorcem a interpretação e dizem que a palavra de Deus diz isso, que a Bíblia diz isso, e que essa é a palavra de Deus, e com isso criam heresias, enganos. Eles vão tomar alguns versículos isolados da palavra de Deus, ou às vezes até algumas porções da palavra de Deus, tirando do contexto do texto imediato do livro e tirando do contexto bíblico, manipulando o texto e criando um engano e enganando a muitos. Quando nós lemos a Bíblia, ou quando ouvimos alguém que está expondo a Bíblia, é preciso olhar e examinar com cuidado e ver se aquilo que está sendo ensinado está, o texto citado, o texto ensinado, está dentro do contexto imediato, do contexto do livro e do contexto bíblico. Como é conhecido de todos, a frase que diz que texto fora do contexto é pretexto. E aqui Satanás estava construindo um pretexto para enganar, para tirar Jesus do propósito. Satanás queria que Jesus tivesse os olhos nele e não no propósito de Deus para ele. Sempre que os nossos olhos estão colocados em nós, são colocados em outras coisas e não em Deus, nós saímos do propósito de Deus para a nossa vida.